Muito bem, então tem São Paulo e Palmeiras no fim de semana. Antes disso, o São Paulo encara o Corinthians, Mauro. Corinthians que é o mundo azul bilionário, onde caía, chovia dinheiro no Corinthians, vai de bet, não sei o quê. A realidade bateu na porta, segunda derrota seguida, aí aconteceu de tudo, né? Mano chama o Yuri Alberto de burro, jogadores reclamam, a torcida fala que amanhã vai ser guerra. Tem um tabu aí amanhã para o Corinthians defender contra o São Paulo em Itaquera. A crise chegou no Corinthians, Mauro. Não adianta vender agenda positiva com contratações fantasiosas como aquela do Gabigol, né? Que foi, sonhou com o Gabigol, acordou sem Mateuzinho e de cara com o Fabinho Soldado. Foi o roteiro do Corinthians, né? Toda essa conversa fiada. Aí você depara com o quê? O Gabigol não vem, o Mateuzinho foi embora, o Garro não pode jogar porque o Talheres quer mais dinheiro, não paga, vai para a FIFA. Aí é jogador que entra na coletiva com a camisa do patrocinador antigo e por aí vai. Aí o patrocinador antigo que vai pagar a multa o novo, né, do antigo patrocinador, de repente não é mais, houve um erro ali de entendimento, de se expressaram mal. Quando a bola começa a rolar, aí não tem como, cara. Não tem como. O Corinthians não tem condições de formar um grande time hoje. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians só tem problemas, muitos problemas. Então, e vai aumentando. Conforme joga, mal perde para um time inferior, que teve um jogador expulso a 14 minutos, quando estava 0-0, conseguiu perder esse jogo, né? E ao mesmo tempo, essa situação do Mano Menezes totalmente destemperado ali com relação ao Yuri Roberto, ele nem se desculpou depois, ele justificou, tentou justificar o que ele falou. Ele nem se desculpou, ele não admitiu como erro. Ele colocou como se fosse uma coisa, como diria o Vanderlei Luxemburgo, seu antecessor, pertence ao futebol, né? Chamar de burro, o técnico chamar o cara de burro. Ok. Foi mais ou menos a minha sensação quando eu ouvi falando sobre isso na coletiva. Ah, querem transformar em reality show e tal. Cara, não dá, né? O jogador já está com a autoestima claramente lá embaixo, porque não está jogando bem. E é um bom jogador, não é um mau jogador. O Yuri Alberto é um bom jogador, mas está afundando num time ruim, que vem em crise há muito tempo, e ele está se apagando. Talvez a personalidade dele seja de um cara mais introvertido que não reaja nas dificuldades. Não sei. Mas o Corinthians está desvalorizando um jogador dele, o mais caro, que custou uma batelada de garotos que mandaram para a Rússia, para os Zenit, e não sei mais quanto. A gente não sabe nem direito quanto custou o Yuri Alberto. E como vai ficar daqui para frente? Quando ele errar, o torcedor vai chamar ele de burro também? É complicado. Quer dizer, foi muito mal o Mano Menezes desse episódio. Poderia ter tentado corrigir depois, se tivesse, na minha visão, admitido que errou, que não deveria ter falado daquela maneira, mas minimizou ainda. E o time está mal. E o time está mal. Aí se agarra no quê? No troféu tabu. O Luxemburgo, quando o São Paulo empatou aquele jogo, estava vencendo o São Paulo e o Corinthians empatou num pênalti mal marcado no ano passado, comemorou. Ah, não perdemos. Quer dizer, não fui eu o primeiro a perder para o São Paulo no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena em Itaquera. E o Mano já falou do tabu também, né? Mas o São Paulo é favorito para ele. O São Paulo nunca venceu lá e o técnico do Corinthians diz que o São Paulo é o favorito. Ah, porque o time está mais tempo junto, mas o técnico do São Paulo acabou de chegar. Então o São Paulo também passa por uma transição, talvez não tão grande, mas passa também. Enfim, o São Paulo joga bem leve nessa partida de amanhã, me parece, e o Corinthians muito pressionado e muito por culpa dos seus erros fora de campo e à beira do campo também. E dentro, claro. Como eu falei no começo, né, Arnaldo? Tem um fio aí que segura o Corinthians, é o tabu. Porque, ó, o Deliaver tá pedindo likes aí, é verdade, gente. Vamos dar likes aí, chegar em 5 mil, 4 mil. Foi o pedido. 4 mil. Mas dá para chegar em 5. O Arnaldo, tem um fio aí que é o fio do tabu. Né? O São Paulo já chegou lá super favorito, não ganha. Já tomou gol do Otero, já aconteceu tudo, né? Nesse clássico em Itaquera que o São Paulo nunca vence, nunca venceu. E o Mauro fala que chega mais leve, mas tem uns problemas de contusão e tem o peso do tabu. Por mais que o Carpini fale, não, esse tabu não é desse grupo e tal, não tem jeito, né? E o empate para o Corinthians dá uma aliviada, porque aí o Corinthians se agarra na história do tabu amanhã. É curioso, né? Porque talvez para o São Paulo empate fora de casa, mas já não adianta mais empate contra o Corinthians. Então, tem que vencer para quebrar o tal do tabu. O tabu vale muito para torcedor. Torcedor, eu acho que presta muita atenção nisso. O jogo passa a ter peso 10, 12, 15.
Vale lembrar, curiosamente, nessa época do ano passado, mais ou menos vai fazer um ano agora, vai completar um ano. O Corinthians quebrou o tabu no Morumbi. Fazia muito tempo que não vencia no Morumbi. Venceu por 2-1. O técnico era o Lázaro. Não adiantou nada para o Corinthians, né? Quebrou o tabu e a temporada foi o que foi. Então, não é exatamente a coisa mais importante. Mas nesse aspecto, Tironi, para o Corinthians, com essa bagunça, com esse time inexistente, talvez seja, entre aspas, o melhor adversário nesse momento, sabendo que o São Paulo também está concentrado na decisão mirando a decisão de domingo da Supercopa contra o Palmeiras. Então tem essa coisa. O Corinthians joga pelo empate também no jogo da terça-feira. Concordo com o Mauro em relação às questões envolvendo o Mano Menezes. Lembro também que ele tentou se explicar em relação ao Ranielli. Né? Daqui a pouco vai ter que pedir música o Mano, porque ele detonou o Ranielli e Cuiabá no meio de semana e detonou o Yuri Alberto no final de semana. Lembrando que recentemente saiu do Bahia por também declarações, aquele episódio com o Gerson, depois de Flamengo e Bahia. Não saiu bem do Internacional. A fase do Mano Menezes, como técnico e como orador, é péssima. E ele tentando se explicar, nossa senhora, rapaz, não, esse negócio do pertence ao futebol, do Luxemburgo, algumas expressões, primeiro que não foi nesse contexto que ele falou, burro ou Cuiabá, o contexto que ele tentou justificar. E segundo, tem coisas que não pertencem mais ao futebol, da época dele ou do Luxemburgo. Né? Isso está claro. E no campo, o time dele não conseguiu ganhar de um adversário que tinha um jogador expulso com 10 do primeiro tempo, gente. É incrível. Né? O Corinthians mal fora e dentro de campo. O São Paulo não está mil maravilhas, Tironi. O técnico acabou de chegar. Tem também essas questões de comissão técnica nova, como disse o Mauro, que causam, por exemplo, possíveis indecisões em relação à escalação, possíveis lesões. O Lucas jogou demais no primeiro jogo, demais de tempo no primeiro jogo contra o Santo André. Aí ele sente o incômodo, sai e não volta até agora. Vale a pena tentar voltar o Lucas contra o Corinthians? Ou só deixar para depois? E o Igor Vinícius? Jogou demais contra a Portuguesa? Deveria ter saído antes? Não tem outro lateral direito? E o Ramos Rodrigues? O Trajano até esqueceu do Ramos Rodrigues. Não, eu ia falar, eu ia lembrar. Eu ia encaixar aí nessa lista. Aí. Encaixou, então. Tudo isso, por um técnico novato nessa situação de time grande, são questões. Então não tem mil maravilha nenhuma. O São Paulo conseguiu mais uma vitória, gol do Luiz Gustavo estreante, sem jogar bem. Nicão voltou, como disse o Trajano, e jogou bem. Essa é uma curiosidade, uma surpresa. Mas a semana para o Carpini é uma semana nova em todos os aspectos. Ele nunca fez um clássico na vida, vai fazer 2. E para ele, particularmente, para ele é como torcedor. Se ele consegue eventualmente quebrar o tabu em Itaquera, ele vai capitalizar que nem um louco. Se ele ganhar a Supercopa, então, contra o Palmeiras, nossa senhora. Então, para ele é super importante. Talvez seja mais importante para ele, particularmente, que para o clube. Tudo isso que vai acontecer essa semana. E ele vai ter que trabalhar bem. Nas escolhas dos jogadores, na administração do vestiário, na estratégia para terça-feira, na estratégia para domingo. Essa é a grande semana de desafio do Thiago Carpini, desde que ele começou a carreira como técnico de futebol. Vai estar todo mundo de olho nele. Aqui, Trajano, tem o Anísio Franco Câmara, ele pergunta o seguinte: para o São Paulo, o que importa mais, quebrar o tabu ou ganhar a Supercopa? O que você acha? Eu pergunto para você, eu devolvo a pergunta. Supercopa. Supercopa? Devolvo para o Arnaldo. Para mim, certeza a Supercopa, mas olha, essa pergunta na torcida geral, acho que essa enquete ela daria equilíbrio, viu? Porque tem muito torcedor que dá esse valor ao tabu. Essa, ao contrário da nossa enquete, é uma enquete mais bem colocada. Danilo, é uma enquete mais bem colocada do que as nossas, tá vendo? Quando que vem de fora para dentro. Mas o tabu tem o Brasileirão ainda para quebrar, você vai jogar outra vez, eventualmente. Tem para frente, Paulista. Supercopa é uma só, para mim não tem comparação. Agora, voltando só ao Mano Menezes, eu tenho uma imagem
se eu estivesse dirigindo assim, um programa de esportes e tal, com recursos, eu montaria assim o início. E agora vamos ao noticiário do Corinthians. Aí mostraria assim, o Mano Menezes remando assim, no Ibirapuera, no barquinho e tal, e um burro caindo dentro do barco, como eu continuei no filme do Darim. Isso, que cai uma vaca no... Ali era uma vaca, aí pode ser um burro caindo no barco do Mano Menezes. É verdade, rapaz, não dá, né? Nessa Ô, do Mauro, Mano... Fala, pode falar. Mano, eu acho que a questão do Ranielli, pra mim, é muito pior do que a do Yuri Alberto. Eu ia falar isso, Danilo, eu ia falar isso. Ele ofende a população. O cara vai na coletiva meio cabeça fria, entre aspas, e fala o que falou. O Yuri Alberto chamar de burro não é o certo, não pertence mais ao futebol, mas está ali no calor do jogo. A gente sabe que dentro do campo isso às vezes os caras brigam e tal. Não estou dizendo que é o certo, mas agora o que ele fez com o Ranielli numa coletiva para mim é muito pior do que chamar o Yuri Alberto de burro. Ele tentou se explicar lá que era em Cuiabá, e não no Cuiabá e tal, né? Enfim, tentou. Não melhorou muita coisa, ali. Não melhorou muita coisa. Ô, Mauro, Flamengo no estadual jogando com o time ainda júnior, reserva tal, empatou. Mas o time titular lá nos Estados Unidos empatou também com o Orlando City, o De La Cruz jogou. O que tem de bom e de ruim? Eu li o seu texto falando sobre o perigo do modo banana. Mas, enfim, era só um amistoso. E o De La Cruz jogou bem, né? É só um amistoso, mas é o que a gente tem para avaliar esse amistoso, né? Então, no amistoso houve sim um momento de relaxamento, o gol é vergonhoso, né? O Orlando City tabela por dentro da defesa do Flamengo e os caras observam. Esse tipo de coisa não pode acontecer, não deveria acontecer. É absurdo que ainda aconteça mesmo no amistoso. Eu acho que tem ali alguns sinais para o Tite. Para ele jogar com Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar, todos vão ter que correr mais. Não dá para jogar num ritmo bolinha no pé, nenhum deles, tá? Nenhum dos quatro, para reuni-los. Então o Tite vai ter que ajustar isso também. Acho que foi uma atuação fraca no amistoso. E o jogo dos garotos aí em Natal serviu para mostrar que nesse momento, nenhum deles parece apto para ser aproveitado no time de cima. Nenhum deles deu esse sinal. Alguns são muito novos, têm 17 anos, né? Lohan, Ryan Lucas, são muito meninos ainda, então tem muita coisa para aprender, evidentemente, não dá para esperar que eles já estivessem prontos, mas mesmo alguns jogadores já perto da idade ali de 19, 20, ninguém se mostrou assim, não, esse garoto aqui tem que ser incorporado ao elenco principal e tem que ser aproveitado. Isso não aconteceu. Foram 2 jogos onde o melhor para o Flamengo foi, embora seja uma redundância, né, ver que o Flamengo, a torcida do Flamengo não invade lugar nenhum, porque ela tem tudo quanto é lugar. Foram 22 mil pessoas, quase todo mundo do Flamengo, tinha pouquíssimos torcedores do time americano lá em Orlando, e depois 20 e tantas mil pessoas também lá no estádio Natal, ou seja, o Flamengo levou 40, 45 mil pessoas em 2 estádios que ficam muito distantes do Rio de Janeiro. Acho que esse foi o único ponto positivo nas 2 partidas, embora, repito, não seja uma novidade. Qual?